Quando o arame dos caçadores clandestinos penetrou na carne do rei da savana, a morte parecia inevitável. Mas o destino decidiu de outra forma, enviando para esta trilha sangrenta um jovem guarda florestal, que agiu contra todos os protocolos de segurança. 3 meses após esta decisão imprudente, no auge da estação seca, aconteceu algo tão incrível e assustador que as testemunhas ainda se recusam a dar entrevistas, e as autoridades da Tanzânia mudaram as regras de trabalho na reserva. As vastas planícies douradas do Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia, respiravam o frescor da manhã. O ar, impregnado do aroma intenso das acácias e da terra úmida após a chuva noturna, envolvia a savana. Através desta sinfonia natural de sons, um veículo todo-terreno desgastado avançava lentamente, deixando atrás de si uma trilha de poeira avermelhada. Marcos, um funcionário de 28 anos do Serviço de Proteção da Natureza, iniciava sua patrulha diária com binóculos no pescoço e determinação firme no olhar. Seu rosto curtido pelo tempo, com cicatrizes de confrontos anteriores com caçadores ilegais, revelava um homem que havia enfrentado mais provações do que seria adequado para sua idade. Quando Marcos completou 12 anos, perdeu o pai, um dos primeiros guardas florestais da reserva, baleado por caçadores durante uma operação noturna. Naquele dia, o menino fez um juramento de continuar seu trabalho, apesar dos apelos chorosos da mãe para que escolhesse uma vida mais segura. Naquela manhã especial, o olhar de Marcos captou um sinal preocupante: gotas vermelho escuras na grama dourada, demasiado vivas e frescas. Seu pulso acelerou, sua mão instintivamente alcançou o rádio, mas um pressentimento repentino interrompeu esse movimento. Qualquer reforço chegaria tarde demais, e o animal ferido precisava de ajuda imediatamente. Atrás de um denso arbusto de acácia, Marcos ficou paralisado, mal acreditando no que via. À sua frente estava um imponente leão com uma magnífica juba escura manchada de sangue seco. Seu corpo estava envolto em arame de aço, o mesmo tipo que os caçadores ilegais usavam para criar armadilhas mortais. O arame penetrava impiedosamente na carne, deixando feridas profundas e sangrantes. O leão ergueu a cabeça e seus olhos âmbar encontraram os de Marcos. Mas em vez de fúria e agressão, eles revelavam cansaço imenso e dor. Um rugido baixo, mais parecido com um gemido, rompeu o silêncio. Era evidente que o animal havia permanecido assim por várias horas, perdendo gradualmente suas forças em tentativas inúteis de se libertar. "Aguente firme, amigo", sussurrou Marcos pegando um alicate. "Estou aqui para ajudar. Só não faça nenhuma besteira e nós dois sairemos daqui vivos." Centímetro por centímetro, ele libertava o leão das amarras mortais. O arame resistia, agora cortando seus próprios dedos até sangrar, mas ele não parava. O suor escorria em seus olhos, e o tempo parecia se estender infinitamente. Cada vez que Marcos se aproximava de uma nova volta do arame, ele se preparava internamente para um ataque. Mas o leão parecia compreender o que estava acontecendo. Ele estremecia de dor, mas não tentava se defender. "Vou te chamar de Zola", disse Marcos, usando uma palavra que no dialeto local significava amanhecer. "Porque você verá muitos amanheceres ainda, meu amigo." Recuando lentamente, ele deu a Zola espaço para tomar uma decisão. Para sua surpresa, o leão levantou-se sobre patas trêmulas, deu alguns passos hesitantes e então parou e olhou para trás. Esse longo olhar por cima do ombro ficou gravado na memória de Marcos para sempre, como se o predador quisesse lembrar o rosto de seu salvador. Então, o majestoso animal, mancando, desapareceu na grama alta. Na base, a história de Marcos foi recebida com olhares incrédulos e zombarias. "Um leão não ficaria deitado quieto enquanto você tira o arame dele", diziam. "Ele teria te despedaçado." Semanas se passaram. Marcos voltou ao seu trabalho, mas frequentemente se pegava procurando uma sombra dourada entre a grama. E um dia ele realmente a viu. A silhueta de um leão com juba escura, seguindo seu veículo a uma distância respeitosa. No início pensou que fosse uma ilusão, mas então começou a acontecer regularmente. Um dia, em um bebedouro, Marcos observou com espanto como o leão afastou um grupo de hienas de seu veículo. Em outra ocasião, quando ele rastreava caçadores ilegais, Zola inesperadamente bloqueou seu caminho, rugindo e forçando-o a voltar. À noite, descobriu-se que os caçadores haviam preparado uma emboscada mortal exatamente onde Marcos estava inicialmente se dirigindo.
A estação seca trouxe novos desafios. Neste período difícil, um rebanho de elefantes enfurecidos, atormentados pela sede e pela perseguição, começou a ameaçar os acampamentos turísticos. Após receber um alerta, Marcos foi ajudar um grupo de fotógrafos que estavam no caminho do rebanho. Coordenando a evacuação, ele atraiu a atenção dos elefantes para si, mas acabou separado dos outros guardas. Fugindo da perseguição, ele dirigiu o veículo para um desfiladeiro estreito, onde o carro ficou preso entre as pedras. A terra tremia sob seus pés. O líder, com uma presa quebrada, conduzia o rebanho diretamente para ele. O cheiro de poeira e medo animal preencheu o ar. O pânico tomou conta de Marcos quando ele percebeu que não havia para onde fugir. Uma figura cinzenta e massiva apareceu na passagem, preenchendo o espaço. O elefante levantou a tromba e emitiu um som de trombeta ensurdecedor. E, de repente, como que do nada, surgiu uma silhueta dourada e veloz. Zola, como um fantasma, apareceu em uma saliência rochosa e saltou, pousando entre Marcos e o gigante. Seu rugido, cheio de fúria e desafio, cortou o ar. Nunca Marcos havia visto um espetáculo mais incrível. Um leão sozinho enfrentando um animal que o superava dezenas de vezes em massa. Em vez de um ataque direto, Zola começou a manobrar, desviando a atenção do elefante para si. Ele esquivava-se com a velocidade de um raio dos golpes da tromba, rugia e avançava, dando a Marcos a chance de sair do carro e começar a subir por uma saliência rochosa. Após vários minutos de confronto, o elefante exausto perdeu o interesse pelo estranho leão e conduziu o rebanho para outra direção. Zola, respirando pesadamente, caiu no chão. Seu flanco subia e descia de exaustão, e novas feridas apareciam em sua pelagem dourada. Nesse momento, Marcos decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Abaixou-se ao lado do predador selvagem e, pela primeira vez, ousou tocar sua juba. "Você me salvou, Zola", sussurrou, sentindo o coração do animal bater sob sua mão. "Agora estamos quites, irmão." A notícia sobre o leão que salvou o guarda florestal espalhou-se por todo o parque e além. Após o incidente com os elefantes, Zola tornou-se mais cauteloso, aparecendo com menos frequência em espaços abertos. Ainda assim, ao patrulhar a savana, Marcos frequentemente notava a silhueta familiar em uma colina ou a sombra de um baobá. As feridas profundas do arame dos caçadores cicatrizaram com o tempo, deixando apenas linhas pálidas em sua pelagem, símbolos secretos de sua incomum amizade. Nos momentos de perigo, Zola, de alguma forma mística, sempre aparecia por perto. À noite, voltando para a base, Marcos parava em uma colina contemplando a savana, pintada pelo pôr do sol em tons de vermelho e dourado. E quase sempre lá, na fronteira entre luz e sombra, aparecia seu guardião silencioso. Quando os novatos perguntavam a Marcos se não era assustador trabalhar entre predadores perigosos, ele apenas sorria. Ele havia entendido o essencial. Respeito e bondade são capazes de superar barreiras que parecem intransponíveis. Na promessa não escrita entre homem e leão, havia uma força capaz de mudar não apenas suas vidas, mas o destino de toda a savana.